Oi, gente, Roberto Rei do Bíscaro aqui para falar do sétimo álbum da cantautora mineira Paula Santoro. Ela é mineira, mas é radicada no Rio. Na verdade, divide, né, tempo entre esses dois lugares, porque além de cantar e compor, ela também é professora de canto. Ela lança álbuns desde os anos 90. O álbum que eu vou falar aqui hoje, que é o Suma Uma, é o sétimo da carreira. Já adianto, está aqui no Spotify, junto com alguns outros. Não acho que os 6 outros álbuns estejam aqui, mas a maioria está. Não vou poder tocar isto, porque sei que tem canções aqui do João Bosco, do pessoal do Clube da Esquina, então pode ser que se eu colocar trechos, tem medo que gravadora derruba o vídeo, então mas confiem em mim, né? O álbum é muito bom, é o tipo de MPB que eu sempre gosto de trazer aqui, que é aquela bastante influenciada pela MPB dos anos 70, tá? Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Eu agradeço bastante. Eu acho que para a gente falar um pouco sobre o álbum, o título dá duas boas e grandes pistas. Suma Uma. Suma Uma é a faixa título, né? Tem uma faixa aqui que se chama Suma Uma e é nome de uma árvore. Então vamos lá. É uma árvore diz que gigantesca lá da região amazônica. Ela é tão gigantesca que diz que a copa sempre fica para o sol, né? Procura o sol. É uma árvore diz que pode atingir até 70 metros. Eu falo, é uma árvore que geralmente plantas gostam muito de sol. Eu sou albino que não gosto. E as raízes são mega profundas. Então você tem um super contraste, uma parte da árvore, né, uma extremidade procurando o sol, procurando a luz, e uma outra extremidade mergulhada na escuridão, se as raízes são muito profundas, né? E é uma coisa muito legal nesse álbum, porque você pega as primeiras canções, são realmente mais solares. Conforme você vai avançando no álbum, elas vão ficando um pouco mais sombrias. Tanto é que, por exemplo, ó, a segunda faixa é Na Boca do Sol, que ela tirou lá do meu álbum favorito de MPB de todos os tempos, que é o álbum do Arthur Verocai, né, lá de 1972, um pop aqui, que inclusive Arthur Verocai, ela toca junto com ele faz parte da banda dele. Ele não só fez os arranjos de corda e sopros na música, como ele também cantou atrás, fez backing para ela. E eu sou fã do Arthur Verocai, amo ele, especialmente o primeiro álbum. E depois tem uma outra faixa aqui, que é uma parceria dela com o Verocai, tá? E aí, então, você tem assim, a segunda, né, Na Boca do Sol. Mais para frente, você tem, por exemplo, uma do Beto Guedes, que é Caso Você Queira Saber, que é uma coisa super sombria, uma canção sobre separação, e sai aqui da minha casa, chegou a hora de sair de casa, e aí ele fala, inclusive, de um amanhecer cinza, de um dia cinzento. Então, eu achei muito legal, né, que, grosso modo, o desenho, né, da ordem das músicas, assim, replique, né, o desenho de uma árvore, de uma suma uma, tá? E também, como eu falei, é o nome de uma canção, né? Bom, é uma canção de um álbum também belíssimo que eu já resenhei aqui no canal, que é o álbum Ram, né? De uns mineiros. E, assim, não é um trabalho que ficou mega conhecido do público, certo? Eu vou até deixar o link da resenha do álbum Ram aqui para vocês, tá? Assim, é um biscoito finésimo, assim, como esse aqui. É, as outras faixas que ela pinça, porque ela pega aqui coisas do Gonzaguinha, do Beto Guedes, como eu falei, do Milton Nascimento, Rui Guerra e tal, ela não pega, do João Bosco, ela não pega aquelas faixas tradicionais que já tem 850 mil versões. Nada errado se ela tivesse feito isso. Eu só estou dizendo o seguinte, que esse nome Suma Uma, né, essa faixa, é emblemática também porque ela meio que representa o resto do álbum. Tem uma canção aqui que ela regravou do João Bosco, Sassaô, que assim é bem lado B ou C, se pudesse fazer essa metáfora,
do repertório dele. Não em termos de qualidade, estou dizendo em termos de ser regravada, em termos de ser conhecida pelo público. Tá? Isso que eu quero, isso que eu digo. Tá? Então, assim, é muito legal. E qual é a vibe, a sonoridade? A sonoridade modernamente ou contemporaneamente fazer referências àquela MPB que eu amo bastante, e aparentemente ela também ama, né? Que é da virada dos anos 60 para os anos 70, e basicamente dos anos 70. Então, você tem participações, assim, não só do Arthur Verocai, mas você tem regravações e participações do João Donato, do João Bosco, do finado Mamão, que tocava no Azimuth, um grupo super famoso nos anos 70, né? Musicalmente, em termos de ritmo, você tem machixe, você tem coisa meio bossa nova, aboleirada, tradicional MPB, uma coisa mais mineira, lá a do Gonzaguinha, lá no final do álbum, uma coisa meio congada. Então, é um álbum que dialoga com o que houve, e ainda bem, né, tá falando presente, de melhor na nossa música popular brasileira, desde os anos 60 até hoje em dia, né? Só que mantendo um pezão dos anos 60. 70. Em termos de sonoridade, eu falo assim, anos 60, mas, por exemplo, se você pega a faixa que ela regravou do Bosco, na verdade é que ela é uma faixa em homenagem a Chiquinha Gonzaga, então o álbum acaba indo lá para trás, né? Então, assim, é um super álbum. E tem, por exemplo, E Daí, aquela faixa linda do Milton Nascimento, com a parceria dele com o Rui Guerra, lá no Clube da Esquina 2, que acho que é uma das coisas mais politizadas, né? Ou mais explicitamente políticas do Clube da Esquina, do Milton, assim, que fala lá, tem o narrador, né? Alguém que fala, não tenho muito músculo, tô cheio de bicho nas tripas. Claro que fala isso de forma bem poética, não é do jeito que eu tô falando, né, gente? E aí tem esse refrão, né? Como se fosse alguém, os poderosos, falando, e daí? Que aí é de cortar o coração. Então é um grandíssimo álbum, são 10 faixas, tem coisa de ponto para africano, de divindades africanas, tem para vários gostos. Vai agradar em cheio a nós que amamos MPB, mormente a MPB de sonoridade 1970ista, tá? Grande álbum da Paula Santoro, eu escuto aqui no Spotify, claro que isso está em tudo quanto é plataforma de streaming, né? Aqui tem vários álbuns, deve ter teasers no YouTube, eu não sigo essas coisas, eu só sigo aqui onde eu ouço, que é o Spotify, é o tempo que eu tenho, né? Mas eu recomendo bastante o álbum, porque ele é lindão mesmo, assim, ela tem uma voz sensacional, muito bom. Tchau.